Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que está ligando, participando conosco, deixando a sua questão para que num próximo programa a gente tenha a oportunidade de falar, tocar no assunto que você nos motivou. Quero lembrar aqui que o DVD Queremos Deus, que na quarta-feira passada vocês tiveram a oportunidade de assistir um compacto, né, de 50 minutos. Na verdade o show tem quase 2 horas, gravado aqui na Canção Nova. Está à sua disposição na nossa loja Sacra, que você já conhece o endereço, www.lojasacra.com.br. Você pode adquirir o CD e o DVD. Lembrando que nessa semana nós começamos hoje a pré-venda do livro, da nova edição atualizada, revisada, né? Bastante acrescida, como eu já falei. Praticamente um livro que foi reescrito, Quem Me Roubou de Mim. Lá na loja Sacra você já encontra a partir de hoje a pré-venda do livro. E a Canção Nova que está também comercializando para ajudar a pagar aqui as despesas. Se você compra também aqui da Canção Nova o DVD e o CD Queremos Deus, você ajuda o projeto da M Almas deste mês. E o Padre Joãozinho, que também tem produtos aqui na Canção Nova, está lançando agora o primeiro passo para o sucesso, que é um CD MP3 para você ouvir no carro. É boa essa proposta, não é, Padre? Sabe que tem. Eu já tinha gravado em outras editoras audiolivros, mas parece que a Canção Nova encontrou o jeito certo de fazer, o preço certo, também é mais barato que o livro. E até onde encontrar, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 audiobooks. Eu tenho Mulheres de Astros de Flores, que é um livro de literatura meu, que foi gravado pela Marília Pera. Eu nunca vi esse audiobook em loja. Não, produto tá lindo, fácil. lindo. E gravamos também um Carta Entre Amigos, que eu também nunca vi nas lojas. E a Canção Nova está colocando, disponibilizando. Inclusive a trilogia Como Liderar Pessoas Difíceis, As 7 Virtudes do Líder Amoroso e... Você escreveu das Pessoas Difíceis quando você conviveu conosco, não? Não, foi mais recente. Minha turma? Foi mais recente. Daquela experiência eu ainda preciso... Você sabe que hoje a gente estava falando da nossa turma, né? Que momento especial. Turma boa nossa, tem guardo boas. 14 nós éramos. Te demos trabalho. Mais do que Jesus tinha só 12. O Padre Joãozinho era o nosso diretor. Como é que chamava? Era Magister. Magister Espíritus. Falar nisso, quero passar aqui rapidamente a minha agenda. No dia 3 de setembro, falar dos eventos que eu me lembro. Estarei em Paraopebas, no estado do Pará. Tem paróquia nossa lá, do coração Paraopebas, Paraopebas. Pois é, estarei lá no dia 3. E quero falar de 2 eventos que estão deslocados deste aí, mas é porque eu me lembro agora. Dia 19 de setembro, nós estaremos em Varginha, Minas Gerais. Você que é da região aí do sul de Minas, organize-se para estar. E no dia 20 de setembro, eu estarei na minha querida cidade natal, Formiga, Minas Gerais, para um grande evento que nós faremos também, beneficente, para ajudar a paróquia, a minha paróquia, São Vicente Ferre, com o meu querido Padre Aurélio, Padre Antônio, e o Padre, como é que é o nome? Padre Júlio, que também está lá, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Você falou de 3 cidades com Varginha também, isso mesmo. Paraopebas, Varginha e Formiga. Dia 20 de setembro, você que é da região aí, organize-se. Tudo indica que será no campo, né? No campo do Formiga, não é isso? A gente ainda não tem o local exato, mas é na cidade de Formiga, na nossa querida cidade, nosso torrão natal, como carinhosamente a gente chama, a cidade das Areias Brancas. E você é o nosso convidado para organizar a sua caravana aí, para estar conosco no dia 20. Dia 19 em Varginha, dia 20 em Formiga. Padre, tem uma pergunta aqui, antes de nós falarmos do seu livro. Antes do livro. Depois eu queria falar com mais demora dele. Tá. Qual é a diferença entre... Quem pergunta é o Ivanildo. Qual é a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa? Pois é. Na verdade ele perguntou a Igreja Católica Carismática. Vou falar só a Igreja Católica, né? Não, existem também essa questão aí mas vamos deixar só a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. O cristianismo teve 2 grandes cismas, 2 grandes feridas, que a gente chama de cisma do Oriente e cisma do Ocidente. O cisma do Oriente foi o primeiro. Cisma é divisão, viu, gente? A divisão não é ficar com cisma. Vou falar, tô cismado com você hoje. Obrigado, meu tradutor. Aí, o cisma então a divisão entre a Igreja do Oriente e do Ocidente aconteceu em 1054, aparentemente por causa de uma briga, de uma discussão teológica sobre a processão do Espírito. Então, o Oriente acredita que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho.
E o Ocidente acredita que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isso no credo, sendo constantinopolitano. Teologia das preposições, tá vendo? É pelo ou do. E aí fica, a gente professa no credo o filioque, que significa crer que o Espírito Santo vem pelo... Mas no fundo, é porque o Império Romano caiu, o ocidental estava em frangalhos e o oriental ainda estava forte. Então, na verdade, foi uma divisão muito mais política do que uma divisão propriamente religiosa. O pretexto da divisão foi teológico, que já foi superado por João Paulo II, por outros pontífices, e Bento XVI, inclusive, fez grandes progressos. E agora, com o Papa Francisco, há uma tendência muito grande de voltando a essa sensibilidade colegial, enquanto ele se diz bispo de Roma, e não faz tanta questão de o tempo inteiro ser chamado de Papa. Isso é revolucionário na história do cristianismo. Demais a conta. Porque coloca a visão colegial da Igreja acima de uma visão monárquica, né? E o Papa não é um grande monarca que muda da fé. Tudo, né, padre? Muda a tudo. interpretação do poder, muda a interpretação da... A missão do Papa é nos confirmar na fé, a mesma de Pedro diante de seus... E quando o patriarca de Constantinopla veio à posse de Francisco, ele chamou: e daí, André? Tudo bem, meu irmão? Ele não se chama André, mas é a cabeça avançadíssima desse nosso Papa, que é uma grande surpresa do Espírito para esse terceiro milênio, né? Que, com uma sutileza, chama para o diálogo, como a gente estava dizendo no bloco anterior, né? Aqueles que há 1000 anos estão separados, mas que não tem grandes problemas de teologia, de liturgia. Praticamente o Concílio Vaticano II é chamado Concílio Ecumênico, porque teve participação da Igreja Oriental. Então aí nós chamamos essa igreja de ortodoxa. Então nós temos a Igreja Católica Ocidental e a Igreja Católica Oriental. Há também expressões da Igreja Católica no Oriente, né? Por exemplo, na Armênia. Esse rito armeno que nós temos no Brasil. Tem a Igreja Armena Ortodoxa e tem a Igreja Armena Católica. Né? Inclusive tem o rito armeno, que é diferente do rito romano. Justamente, que você tem a oportunidade de assistir aqui de vez em quando, né? Canção Nova tem transmissão desse rito. A Igreja do Líbano é católica. Né? É católica, mas de rito armeno. Então o rito é diferente, mas não significa que são irmãos separados. Né? Agora, o segundo cisma, nós sabemos que é o cisma ocidental. A própria Igreja do Ocidente se separou por volta do ano 1500 com a figura de Lutero. Também aí o pretexto teológico e também disciplinar, aquela questão toda das antropológica também, né? A gente já sabe hoje que era muito mais uma questão política do que uma questão... Calvino queria o direito de celebrar missas e o prefeito de Genebra não permitiu. Sabe por quê? Porque ele disse: não, isso vai ficar muito parecido com o cristianismo católico e nós temos que ser diferentes, porque não se queria submissão dos estados modernos aos estados romanos. E a própria questão antropológica, que para Lutero era essencial dentro do contexto do seu pensamento, se você vai conversar hoje com um protestante, já foi superado também, que é justamente a possibilidade de acreditar que a minha obra contribui no meu processo salvífico, né? Hoje, se você vai dentro dessa nova, digamos, nem é tão mentalidade, mas esse novo jeito de pensar o protestantismo, essa questão antropológica também já foi superada. Eles já acreditam nessa possibilidade. Há uma declaração de que o nosso conjunta. esforço faça alguma coisa nesse processo da salvação. Você sabe, Fábio, que há uma declaração conjunta entre a Igreja Luterana e a Igreja Católica sobre a justificação pela fé, que foi o estupim, né? Lutero falava que sola Scriptura, sola fide e sola gratia. Vamos deixar o sola Escritura de lado, que é só a Escritura, que cada um interpreta a Escritura do jeito que quer, porque nem os evangélicos acreditam nisso, né? A Escritura tem que ser lida dentro do texto, o texto tem que ser lido no contexto. Então a exegese crítica moderna já colocou em crise a sola Escritura. Agora,
e também a fragmentação das igrejas protestantes se volta contra ela mesma, porque é tão fragmentada que cada cabeça é uma sentença. Justamente. E não é possível viver num relativismo, né, de leitura bíblica desse jeito. Os próprios evangélicos sérios sabem disso, que eu não posso tirar da Bíblia o que eu quero, mas temos que deixar ela fundar a minha igreja de acordo com a minha imagem e semelhança. Com a minha satisfação, né? Só que, vamos pegar só a fé e só a graça, né? Na declaração conjunta, de repente, católicos e luteranos perceberam que estavam dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Por quê? A graça não é exatamente a mesma coisa que a fé, né? A fé é a minha adesão à graça. E isso já é uma obra. Claro. Né? Então, não são as obras humanas que salvam, né? Mas a minha adesão à graça. A salvação é sempre obra da graça, mas eu preciso aceitar a graça pela fé e depois ser coerente. Porque se eu não for coerente com a fé que eu professo e com a graça que eu acolho em mim, então eu sou uma desgraça, né? Eu não posso dizer que tenho graça. É aquilo que Tiago diz: mostra-me a tua fé com as tuas obras, que com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. É essa experiência de fé que perpassa toda a praxis cristã, que contribui para que nós possamos viver. É interessante, padre, porque quando a gente fala de salvação, muitas vezes nós nos limitamos a um conceito escatológico, né? Só depois da morte. Justamente, tem uma dimensão de salvação hoje. O cristianismo me salva hoje, por quê? Porque ele me proporciona felicidade, realização, né? Eu não sou um cristão que fico vivendo aqui com tanto sofrimento para depois ser feliz na eternidade. Não. Agora, nesse sentido, Fábio, a teologia da prosperidade professada por certas correntes de franquia religiosa da fé, pseudo-pentecostais, pseudo-evangélicas, que vendem a fé loteada, que estão loteando cada o céu. Cada dia apresenta uma novidade. Né? Passa na porta. Esse tipo de pseudo-protestantismo é a reedição, revista e piorada de tudo que Lutero criticou na Igreja Católica. É verdade, né? É verdade. É horrível. Padre, no domingo nós pregávamos sobre isso. Que existe hoje uma maneira pagã de ser cristão que está sendo socializada, né? E que está crescendo entre nós. Um jeito pagão de pensar e como se fosse cristão. Deus não atende às nossas vontades, e sim às nossas necessidades. Envie direção para 46991 e receba todos os dias mensagens de direção espiritual do Padre Fábio de Mello. Receba no seu celular mensagens de sabedoria, paz e alegria. Envie direção para 46991. Torpedos Canção Nova. Mensagens que evangelizam.